Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à segunda comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas. Agradecemos a todos que nos acompanham, a todos os presentes, a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube da Universidade do Estado do Amazonas. Uma salva de palmas, por favor. A realização desta sessão itinerante na Universidade do Estado do Amazonas permite a disseminação de informações cruciais sobre as infrações cometidas pelos atletas alunos, podendo assim ter o entendimento mais profundo sobre as regras e regulamentos desportivos, incentivando os alunos a praticarem o esporte de maneira mais consciente e responsável. Durante a sessão serão explicados os tipos de infrações mais comuns no âmbito esportivo, destacando-se a importância de manter a ética e o respeito dentro das competições. Os alunos terão a oportunidade de entender como as infrações serão analisadas, quais são os critérios utilizados para determinar as penalidades e as possíveis consequências de seus atos. A sessão abordará também os direitos dos atletas durante o processo, assegurando que todos compreendam a importância do devido processo legal e da defesa adequada. Promover o conhecimento sobre o direito desportivo é essencial para formar atletas e profissionais mais preparados para enfrentar os desafios éticos e legais do mundo esportivo. Uma salva de palmas, por favor. Em nome da professora doutora Samanta Pinheiro, representando todos os diretores da capital interior, diretora em exercício da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas, gostaríamos de saudar e agradecer a todos os presentes e aos que nos acompanham também. Muito obrigada, professora. E neste momento gostaríamos de convidar para fazer a abertura e dar as boas-vindas o professor mestre Clailton Cardoso, coordenador pedagógico do Júnior EA, representando neste ato o magnífico reitor, professor doutor André Luiz Nunes Ogaíbe. Obrigado. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a essa pré-abertura que antecede os nossos Jogos Universitários do Estado do Amazonas. Em nome do nosso magnífico reitor André Ogaíbe, parabenizo aqui, principalmente as delegações vinda do interior, ainda tem mais gente para chegar, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês tenham excelentes jogos conosco e aproveite o máximo deste evento, que é muito importante para a nossa universidade. Agradecer a todos, principalmente aqui a equipe, né, do Tribunal de Justiça Desportivo, que soma conosco agora, e isso faz parte do nosso projeto, no qual nós queríamos muito, e agora ele se faz presente aqui, e tenho certeza que será uma grande parceria junto à Universidade do Estado do Amazonas. Agradeço também a nossa equipe de comissões, né, através da professora Harima aqui, do professor Darlison e demais membros que não se fazem presente, mas com certeza estão acompanhando pelo YouTube. E quero dizer que vocês, atletas, aproveitem bastante essa experiência que é os Jogos Universitários da UEA, tá ok? Sejam todos bem-vindos e seguimos em frente. Obrigado. Muito obrigada, professor Clailton. Gostaríamos, neste momento, de convidar a vice-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, doutora Alexia Maria Silva Miquiles. Olá, gente, muito obrigada. Eu sou Alexia Maria Silva Miquiles, atual vice-presidente do TJDAM. Hoje estamos aqui pela primeira vez aqui na UEA com a nossa segunda comissão disciplinar, uma comissão formada inteiramente por mulheres.
E hoje vamos estar fazendo o julgamento de alguns processos relacionados à saúde, entre outras ações que vão estar presentes aqui. Espero que vocês aprendam um pouco sobre o andamento, sobre os procedimentos do Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Amazonas. Agradeço imensamente à reitoria aqui da UEA pela parceria e espero que vocês aproveitem essa aula de conhecimento que as doutoras vão apresentar hoje. Muito obrigada, doutora. Vamos, neste momento, fazer a apresentação da mesa composta de pré-abertura do Júnior UEA. Da comissão, gostaríamos de registrar e agradecer a defensora do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, doutora Rúbia Helena Nascimento Ferreira. Muito obrigada, uma salva de palmas. A procuradora do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, doutora Jaqueline Bianca Moraes Ribeiro. Subprocuradora do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, doutora Kathleen Roque dos Anjos. Presidente da 2ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, doutora Tatiane de Paula Santos. A vice-presidente da 2ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportivo do Amazonas, doutora Anne Clícia Alves da Silva Guilherme. A auditora da 2ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, doutora Iris Natália Mendonça Barros. A auditora da 2ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, doutora Alessandra Silva de Lima. A auditora da 2ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, doutora Alice Moreira Teixeira. E a senhorita Sofia Hayden, secretária de Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva. Muito obrigada, sejam todas bem-vindas. E neste momento, para dar início à 2ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, a subprocuradora do Tribunal de Justiça, doutora Kathleen Roque dos Anjos, para dar início, então, à mesa diretiva. Muito obrigada, doutora. Boa tarde a todos, eu me chamo Kathleen Roque dos Anjos, sou subprocuradora do TJDAM e auditora no STJDU. A gente vai iniciar o evento de hoje fazendo uma palestra muito rápida, uma palestra simples, para vocês entenderem como irá funcionar o Júnior UEA 2024 em parceria com o Tribunal. Gabito, já pode colocar o slide, tá bom? E pode ir direto para a página 2. O que é necessário vocês, como atletas e alunos, saberem em relação ao Tribunal Desportivo? Que nós temos a Procuradoria Desportiva, que é o órgão que vai fazer as denúncias relacionadas a essa competição, que nós temos a Defensoria Desportiva, é uma defensoria gratuita, então, caso vocês tenham a necessidade de ter um advogado da área, o Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas fornece uma equipe de advogados para passar orientação para vocês. Nós temos também as nossas maravilhosas auditoras que estão aqui, todas são especialistas na área do direito desportivo. Gabi, tu pode passar para o slide 3, tá? No mundo em que vivemos, nós temos 2 tipos de justiça, basicamente, a justiça comum e a justiça desportiva. A justiça comum é aquelas que vocês vão entrar com processos contra vivo, que vão questionar alguma coisa. Nessa justiça, se vocês já tiveram algum tipo de experiência, vocês vão perceber que o processo demora bastante. Aqui, na justiça desportiva, é diferente. A gente tenta fazer que todo o julgamento seja realizado de uma forma célere, para que não seja prejudicada a competição. Vou dar um exemplo de infração para vocês. Temos uma partida de futsal, e nessa partida de futsal, algum atleta fica revoltado com o árbitro e fala que o árbitro é ladrão, fala que o árbitro é um filho da fruta, e fala que, meu Deus, foi pênalti ou não foi pênalti, começa aquela confusão. O árbitro pega e coloca no relatório da partida que o atleta X pegou e ofendeu, o chamou de ladrão.
Esse tipo de relatório vai direcionado para a Procuradoria Desportiva. A Procuradoria Desportiva vai formular uma denúncia de acusação. A Procuradoria vai dizer, meu Deus, que absurdo, o atleta ofendeu o atleta. Meu Deus, tem que ser aplicada uma penalidade, não pode isso acontecer. E, em paralelo a isso, nós vamos ter a Defensoria Desportiva, que vai proteger esses atletas. A Defensoria Desportiva, basicamente, vai dar a versão dos atletas, e eles vão dizer, né, não, ele não ofendeu, ele reclamou, ele apenas questionou um pênalti, agora não pode mais reclamar. Então, basicamente, isso é um julgamento. Sempre vai haver duas teses, a tese de ataque e a tese de defesa, e essas auditoras vão analisar as situações, vão analisar as provas e vão aplicar, se for o caso, condenação ou absolvição. Como funciona o julgamento nessa competição? Gabi, tu pode ir para o próximo slide, tá? A competição do Júnior, o EA, é uma competição rápida, como vocês sabem. Então, ocorreu algum tipo de situação, teve julgamento, essa informação ela será publicada no boletim da competição, tá? Lá no site do Júnior EA. As sessões vão ocorrer no Vieira Alves, na Rua da Quetes, Rua Rio Purus 29. O horário determinado vai ser às 18 horas. A transmissão é ao vivo pelo canal do tjd.am. Pode passar para o próximo slide, por favor. A comissão disciplinar, em paralelo a isso, ela analisa todo o regulamento. Nesse momento agora que nós estamos, não é mais para questionar o regulamento, e sim para passar o informativo que tudo que está declarado no regulamento é válido como regra. Havendo uma infração que possa ferir ali algum artigo do regulamento, também vai ser gerada uma análise pelo TJDAM. Próximo slide, Gabi. Não sei se todos já verificaram o regulamento, mas lá existe uma situação em que o recurso para a competição de vocês é 2 horas após a partida, após o jogo que vocês disputarem. Então, fiquem atentos a essa questão. Se ocorrer alguma situação, se vocês quiserem relatar algum problema, se vocês querem buscar a justiça desportiva, terminou a partida, vocês têm 2 horas para fazer esse recurso. Aonde vocês vão protocolar esse recurso? No site aqui do TJDAM. Eu não sei se tem alguém da coordenação para me ajudar, mas seria possível a gente publicar no boletim da competição o link do TJDAM para protocolamento de recurso? Eu não sei se seria possível, mas se alguém da coordenação poderia, pronto, perfeito. Para ficar melhor ainda para vocês, eu vou providenciar junto com a coordenação para a gente publicar no boletim o link direto que vai para protocolamento de recurso. E aí, para ficar bem claro, né, vocês não têm problema para se deslocar para o tribunal nesse momento. Aconteceu alguma coisa, vocês querem relatar? 2 horas após a partida, vocês entram direto no site do tribunal do TJDAM e já protocolam o recurso de vocês. Entrando esse recurso no TJDAM, pode ir para o próximo slide, tá? A Procuradoria de imediato estará de plantão, a comissão disciplinar também estará de plantão por toda essa competição. Então, a gente vai analisar, vai ver se é uma situação de denúncia ou de arquivamento. Sendo o caso de algum julgamento em que é necessário analisar alguma questão de vocês, a gente estará também publicando no boletim de vocês, mas que vocês já tenham essa ciência, que a gente já estabeleceu ali no TJDAM, que as nossas sessões ocorrerão todos os dias, às 18 horas, e as pessoas que quiserem assistir, podem assistir ao vivo, através do canal do YouTube do TJDAM, e estando ali presente, será necessário, na verdade, ouvir somente as partes que estiverem envolvidas nesse recurso. Essas são as redes sociais do TJDAM, é o telefone da secretaria também. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem ligar para esse contato, que nós estaremos esclarecendo. Eu vou passar a palavra para a nossa presidente, doutora Tatiane, para iniciar os trabalhos, que nós vamos ter uma sessão de instrução e julgamento para que vocês, alunos, possam assistir como é que funciona na prática o Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas. Alô. Obrigada, doutora Kathleen. Bem, boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão de julgamento da 2ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Cumprimento as nobres auditoras, cumprimento a procuradora, doutora Jaqueline, a procuradora, doutora Kathleen,
doutora Rúbia, nossa defensora, boa tarde, e a nossa secretária Sofia. E boa tarde a todos vocês que hoje estão aqui, né, presentes para acompanhar essa nossa sessão de julgamento. Eu passo a palavra agora à nossa secretária Sofia para a leitura do edital. Boa tarde a todos. Edital de citação e intimação, número 011/2024. Auditora-presidente da 2ª Comissão Disciplinar da FAUD FUT7 do Amazonas, doutora Tatiane de Paula Santos. De acordo com o disposto no artigo 45 a 51, todos do CBJD faz saber aos que deste edital vier ou dele conhecimento tiverem que os processos abaixo relacionados encontram-se na pauta de sessão, instrução e julgamento itinerante que se realizará no dia 7 de agosto de 2024, com início às 17 horas, no auditório da Reitoria, na Escola Superior de Tecnologia, UEA, cito a Avenida Darcy Vargas, número 1200, Parque 10 de Novembro, Manaus, Amazonas. Processo disciplinar desportivo, número 023/2024. Competição Jubes Atléticas 2024, etapa estadual. Jogo: Equipe Galerosa versus Equipe Olimpianos. Data do jogo: 20/7/2024. Categoria não profissional. Auditora relatora, doutora Anne Clícia Alves da Silva Guilherme. Denunciados: Alan Soares Garcia, atleta da equipe Laço de Ouro, incurso no artigo 257 do CBJD. Pedro Henrique Pinheiro Carvalho, atleta da equipe Galerosa, incurso no artigo 257 do CBJD. Equipe Galerosa, equipe participante da competição, incurso no artigo 205 do CBJD. Laço de Ouro, equipe participante da competição, incurso nos artigos 205 e 257, parágrafo 3º, ambos do CBJD. Processo disciplinar desportivo, número 24/2024. Competição: Copa da Federação de Fut7. Jogo: Juventude Futebol Clube e São Vicente, Amigos do Geber Flamengo. Data do jogo: 30/6/2024. Categoria não profissional. Auditora relatora, doutora Roseilce de Souza Pedroso. Denunciados: Lucas Cordeiro Marinho, atleta da equipe Juventude Futebol Clube, incurso no artigo 243F, parágrafo 1º do CBJD. Rafael Diniz Macedo, técnico da equipe Juventude Futebol Clube, incurso no artigo 243F, parágrafo 1º do CBJD. Processo disciplinar desportivo número 025/2024. Competição: Copa da Federação de Fut7. Jogo: Tropa do MS e Amizade Esporte Clube. Data do jogo: 13/7/2024. Categoria não profissional. Auditora relatora, doutora Iris Natália Mendonça Barros. Denunciados: Bruno Cerdeira Pereira, técnico da equipe Amizade Esporte Clube, incurso no artigo 243F, parágrafo 1º do CBJD. Charles Felipe Moraes de Azevedo, assistente técnico da equipe Amizade Esporte Clube, incurso no artigo 243F, parágrafo 1º do CBJD. Wanderson Berg Brandão Guimarães, atleta da equipe Amizade Esporte Clube, incurso no artigo 243F, parágrafo 1º do CBJD. Sandro Pacheco Campos, atleta da equipe Amizade Esporte Clube, incurso no artigo 243F, parágrafo 1º do CBJD. Gustavo Mota Correia, atleta da equipe Amizade Esporte Clube, incurso no artigo 243F, parágrafo 1º do CBJD. Procuradora convocada, doutora Amanda Thaís de Almeida Litaif. Defensora da ativa nomeada, doutora Rúbia Helena Nascimento Ferreira. Observações. O processo está disponível para consulta no sistema DataGed, aos termos do artigo 176-A, parágrafo 4º do CBJD, aos termos do artigo 191, parágrafo 2º do CBJD, aos termos do artigo 220-A, inciso 2º e 3º do CBJD,
aos termos do artigo 223 caput e parágrafo único, aos termos do artigo 51A, parágrafo único do CBJD e aos termos do artigo 84 do Regimento Interno. Secretaria da 2ª Comissão Disciplinar da FAUD e do Futsal, Fut7 do Amazonas, em Manaus, Amazonas, 29 de julho de 2024. Obrigada, Sofia. Doutora Rúbia, tem provas a produzir? Tá. Então, vou chamar agora ao julgamento o primeiro processo da pauta. Processo 023 de 2024, de relatoria da doutora Anne Clícia. Passa a palavra agora à relatora para a leitura do relatório. Boa tarde a todos que aqui se fazem presentes, bem como aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube. Vamos ao primeiro processo da pauta de hoje, o processo número 023/2024, no qual constam como denunciados Alan Soares Garcia, Pedro Henrique Pinheiro Carvalho, equipe Galerosa e Laço de Ouro. Desde já gostaria de destacar que é um enorme prazer estar hoje aqui nessa sessão itinerante, passando um pouquinho do dia a dia do nosso Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas. Jogo EPD Galerosa contra a equipe Olimpianos. Partida válida pelo JUBES, etapa estadual, categoria não profissional, que realizou-se no dia 20 de julho de 2024, na quadra de esporte da Universidade Federal do Amazonas. Trata-se de denúncia formulada pela Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva, cumprindo todos os pressupostos estabelecidos pelo CBJD, em face dos denunciados, que acabei de identificar. Conforme denúncia e súmula acostada aos autos, no dia 20 de julho do presente ano, ocorreu um tumulto em partida válida pelo JUBES, envolvendo atletas, pai de atleta e duas equipes. Essa confusão iniciou-se quando o atleta Alan Soares Garcia, camisa número 11 da equipe Laço de Ouro, e o pai do jogador Pedro Henrique Pinheiro Carvalho, camisa número 7 da equipe Galerosa, passaram a trocar ofensas e empurrões. O tumulto tomou proporções maiores quando passou a envolver o próprio atleta Pedro Henrique Pinheiro Carvalho, que insultou os jogadores adversários e foi perseguido pelos mesmos até a parte externa do local da partida. Só fazendo uma retificação, na verdade, ele não insultou os jogadores adversários que estavam na partida, e sim aqueles que estavam na arquibancada, que eram da equipe Laço de Ouro. De acordo com o relato de mulheres presentes no dia do jogo, o pai do atleta Pedro Henrique Pinheiro Carvalho é contumaz no que diz respeito a tumultos, e nessa partida específica assediou várias espectadoras que encontravam-se presentes. Pelo exposto, a Procuradoria requereu a condenação dos denunciados nos moldes dos artigos 257, 257, parágrafo 3º, e 205 do CBJD. É o relatório. Doutora, a senhora fica à vontade para ouvir. A defensora disse que tem um depoimento dos denunciados. Doutora Rúbia, quem são os denunciados que se fazem presentes hoje? Doutora Jaqueline, tem provas a apresentar? Sim. As provas são audiovisuais, é isso? Isso, são audiovisual. Ok. Aqui está virado só para lá, né? Acho que é só o depoimento. Não, vai ter...
A Procuradoria vai apresentar vídeo, é isso? E o vídeo vai ser transmitido naquela tela, correto? Então, eu vou ter que ir para lá. As duas telas estão funcionando, porque senão vira uma para cá e a outra fica para lá. Ah, sim. O depoimento das partes vai ser... Você vai ver primeiro a da acusação, doutora? Sim. Ei, sai mais da minha moto, hein? Ei, sai da minha moto, caralho! Sai da minha moto, porra! Quebra, caralho, quebra, porra! Esse bicho é minha moto. É, porra, esse bicho quer quebrar minha moto. Parou. Esse é o filho da puta. Né? Que porra nenhuma, Noronha. Bora, pô. Como é que... As provas da Procuradoria já foram apresentadas. É somente esse vídeo. A defesa tem alguma prova a produzir? Tem alguém presente aqui? Quem são as pessoas que estão presentes? Não dá para ouvir daqui, eu não consigo ouvir. Está falando aqui. Tem o representante da Galerosa e o atleta denunciado que... E também um rapaz que é atleta da Laço. E a representante da Laço. Pedro está ali, ó. O Alan Soares Garcia se encontra presente? Não. O Pedro Henrique Pinheiro Carvalho se encontra? Da equipe da Laço aqui, atleta, o Alan não está. Você é o... São representantes da Laço, certo? Da equipe Galerosa está o Pedro Henrique e o representante da equipe. Ok. Então, vamos ouvir primeiramente o Pedro Henrique Pinheiro Carvalho.
Oi. Pode sentar. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Pedro, você é atleta da equipe Galerosa, correto? Correto. No dia 20 de julho desse ano, aconteceu um tumulto em um jogo que a equipe Galerosa participava contra a equipe Olimpianos. Correto. Eu gostaria que você explicasse mais ou menos o que ocorreu, porque é importante a gente ressaltar aqui que, embora a partida fosse entre a equipe Galerosa e Olimpianos, a equipe Olimpianos não tem qualquer envolvimento nesse tumulto, e ela nem é parte aqui na denúncia. Então, eu gostaria que você explicasse de forma objetiva o que ocorreu nesse dia. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu poderia me apresentar em frente à banca. Meu nome é Pedro Henrique Farias de Oliveira. Eu sou atleta de futsal desde os meus 8 anos. Compito pelo Amazonas. Já fui campeão brasileiro universitário. Já fui campeão amazonense de futsal. O meu objetivo com o esporte sempre foi competir, representar o meu estado perante o Brasil. Já conheço a Iris pelo fato dela já ter sido árbitra. Ela sabe da minha índole. E estava jogando jogos universitários, como sempre joguei desde 2017. Nunca aconteceu nada como aconteceu no dia 20 de julho. Como você bem falou, foi um ato entre uma equipe que não estava no jogo, já tinha feito todos os seus compromissos, que seriam os 2 jogos no dia. Nós estaríamos fazendo o nosso segundo jogo. Essa rixa, que por parte minha não tem nenhuma, visto que às vezes que eu encontrei com eles, eu não sou uma pessoa muito de falar em quadra, eu fico calado. A Iris sabe como eu jogo, sabe como eu sou no campo. Então, essa rixa vem desde quando eles perderam da gente em uma outra competição. Nós empatamos com ele 2-2 nessa competição. Inclusive, no final do jogo, um dos atletas veio para cima de mim e ele foi expulso no jogo que nós tivemos contra eles. Eu não fui expulso, eu nem falei com ele. Quem foi expulso foi outro atleta da nossa equipe, que foi me proteger, e eu saí. Esse foi o primeiro intercurso que eu diria entre as partes. Depois a Laço de Ouro foi jogar contra outra atlética, que seria a Atlética de Educação Física. Eles perderam, então eles não teriam mais nenhuma chance de serem campeões no torneio. E nós estávamos ganhando de 1-0. Eu teria feito gol contra Olimpianos. A gente estaria ganhando de 1-0 no final do primeiro tempo. Tirando a parte da segurança, que quando a gente ia bater lateral, as pessoas, os torcedores poderiam tocar na gente, poderiam falar. Tirando a torcida da Laço de Ouro, que estava em muito maior número, contra a gente que estava somente lá para competir com 5, 6 atletas, e também tirando o fato de não ter ambulância, não ter alguma coisa que pudesse ajudar os atletas em caso de algum machucado, que foi o que aconteceu, inclusive, que a Lilian estava no momento da briga ajudando um atleta que estava machucado. Seu Pedro Henrique, por gentileza, eu gostaria que o senhor fosse objetivo. O que ocorreu no dia do evento? Sim, senhora. Então, eu estava jogando, estava acabando o jogo, acabando o primeiro tempo do jogo, e nesse meio tempo, a torcida da Galerosa, já no nosso jogo antes, e que estava presente meu pai, o pai de outros atletas, que seria o Gabriel, a Clélia, que é a representante da UFAM, o Delk, estavam presenciando tudo. A Laço de Ouro estava trocando farpas, como 2 torcidas trocam farpas. E após isso, foi o nosso segundo jogo. A Laço de Ouro estava torcendo contra lá, apesar de não ter mais nenhum compromisso. A Clélia já tinha avisado, que é a representante da UFAM, que eles estavam passando dos limites. Meu pai, nesse quesito, estava ao lado e foi mais para o escanteio. E eu estava jogando. Então, quando a gente via um tumulto, eu jogando,
o atleta denunciado, Alan, foi para cima dele. Ele correu para frente da quadra, para dentro da quadra. Por quê? Porque o Laço de Ouro estava em muito maior número. Estava em 10, 12, fora atletas e torcedores. Então ele foi para dentro da quadra, interrompendo a partida, como diz a súmula. Ele quem? O seu pai? Meu pai. Ok. Foi para dentro da quadra, interrompendo, até porque estava em menor número. O Alan deu um murro, que seria endereçado ao meu pai, e acabou pegando no Vitor Rabelo, um atleta que estava fora. E aí começou toda a confusão. Então, você imagina eu jogando, meu pai sendo perseguido por 10, 12 pessoas, e aí começou a confusão. Então, 10, 12 pessoas... O Vitor Rabelo era atleta de qual equipe? Da minha equipe. Ok. Mas estava fora. O Vitor Rabelo, ele se encontra presente? Não se encontra presente. A Cleia, que você mencionou, se encontra presente? Ela está em uma viagem da UFAM, adressada pela UFAM em Coari. Também não deixou nenhum depoimento escrito? Deixou em áudio. Em áudio? Em áudio. E essa prova se encontra onde? Porque se encontra aqui, porque não foi apresentada, eu nem saberia que poderia ser apresentada, como foi apresentada, acho que alguma nova prova. Tá, então você não disponibilizou o áudio da Cleia para a comissão do Tribunal de Justiça Desportiva, correto? Não, assim como eu também não fui informado, notificado pela UFAM, ou pela FAUD, que eu deveria vir, a gente soube pelo Instagram. A gente não teve tempo áudio de ver os autos, eu vi o auto agora, há 10, 15 minutos atrás, que eu recebi o ato pela doutora Rúbia e pela Alessandra e a Larissa e a Kathleen. Então, não saberia que eu poderia trazer. Tá, então vamos lá. Então, continuarei me atendo aos fatos. Sim, eu vou fazer outra pergunta. É porque, assim, nós temos hoje 3 processos em pauta e a gente tem que se ater ao motivo da denúncia, tá? Ok. Então, eu vou lhe fazer algumas perguntas para o senhor me responder de forma objetiva. Tá bom. Tá bom? O senhor disse que estavam presentes no dia do jogo, na arquibancada, atletas e a torcida da Laços de Ouro que não participava da partida e alguns poucos torcedores da equipe Galerosa, que é a sua equipe, correto? Seriam pais. Tá. Seria seu pai e outros. Outro pai e Tá. a Clélia que estava supervisionando. Ok, por que o senhor acha que somente o seu pai foi perseguido e o pai do outro atleta que estava lá não foi perseguido? Por quê? Primeiramente, o que eu acho que foi, o meu pai, como a Iris também já conhece, ele vai sempre me apoiar e eu, por ser um atleta que, querendo ou não, estou sendo perseguido pelo Laço de Ouro, eu não posso citar inúmeras ofensas que ele fazia e ele não fazia nada. Quando a gente chegou lá, o clima pelas pessoas que estavam lá, mais especificamente as mulheres que estavam lá, estávamos eu, ele, mais 2 amigas. Essas 2 amigas, na hora da confusão, já tinham ido embora. Já estava sendo uma troca de farpas, porque algumas meninas da Laço de Ouro não estavam aceitando a torcida, mesmo que não fosse direcionada a ela, fosse direcionada ao jogo. Então, o senhor tem conhecimento do que as meninas da equipe Laços de Ouro acusam o seu pai? Tenho conhecimento, inclusive, claro que, como você falou, a Clélia não está aqui para confirmar a minha palavra. É verdade ou é mentira? É mentira. Então, você está me dizendo aqui que a razão pela qual o atleta Alan e o seu pai se envolveram em uma confusão nada tem a ver com algum assédio cometido pelo seu pai contra as torcedoras mulheres da equipe Laços de Ouro? Então, não tem. Sim ou não? Não tem. Não tem. Tá. Por quê? A razão seria, então, uma rixa existente já de jogos anteriores em que a sua equipe, que é a equipe Galerosa, foi vencedora, correto? Correto. Certo. Quando aconteceu o problema entre algumas pessoas da equipe Laços de Ouro com o seu pai, porque a confusão iniciou-se na arquibancada, correto? Iniciou-se dentro da quadra, quando ele foi se proteger. Mas não é isso que diz a súmula. A súmula diz que a confusão iniciou na arquibancada e, por razão dessa confusão, o jogo foi interrompido. O jogo foi interrompido? O jogo foi interrompido. Tá. O jogo foi interrompido muito provavelmente porque o seu pai adentrou na quadra. E aí, Correto. Evidentemente, o jogo teve que ser paralisado. Depois que o jogo foi paralisado, em algum momento os ânimos chegaram a se acalmar ou a confusão permaneceu? A confusão permaneceu até pelo fato de a Laço de Ouro ter mais gente.
nós sermos poucos. Então, continuou, foi para dentro da quadra, saiu da quadra e também saiu para fora da quadra, em razão que eu acho que as pessoas só queriam uma desculpa para ir atrás de mim. Então, a confusão finalizou na área externa da quadra. Assim como diz o auto, sim. Tá, correto. Além do seu pai e do senhor que pertence, à equipe Galerosa, existia algum outro atleta da equipe Galerosa envolvido na confusão? Somente o Rabelo, que apanhou, outros que tentaram acalmar os ânimos. Então, as pessoas que se envolveram na confusão da sua equipe foram apenas para separar, correto? Correto. E da equipe como, Laços né? de Ouro, o senhor conhece todas as pessoas envolvidas na confusão? Não posso falar que eu conheço, sei por jogar contra. Como eu falei, meu único interesse é esportivo, então eu sei porque eu joguei contra uns e sei porque eu vi na hora. Consta na denúncia que o senhor, após a interrupção da partida, que o senhor entrou em conflito também com uma pessoa da Laços de Ouro, saindo em defesa do seu pai, e que quando eles correram, o senhor correu deles, acredito eu, que por se encontrar em número menor, correto? Correto. Tá, então o senhor correu e se evadiu para fora do ginásio? Sim. Tá, e lá fora, o que aconteceu? Então, no momento em que eles vieram para cima, vieram mais ou menos uns 7 para cima de mim. Inclusive, entrou a mãe de um dos atletas, que ela tentou me prender na porta da UFAM, porque a porta do ginásio é uma porta, só tem uma saída. Então, ela segurou uma das mãos na grade. Não é à toa que eu acho que ela deve ter se machucado no dedo, porque ela se segurou, porque não tem como alguém machucar o dedo sem estar segurando alguma coisa, mas enfim, não sou médico. Então eu pulei por cima dela, tanto que ela deve ter sofrido alguma escoriação. O senhor pulou por cima dela ou o senhor a empurrou? Pulei por cima dela. O senhor sabe que a informação, a denúncia é de que o senhor empurrou a mãe de um dos atletas, inclusive consta nos autos, fotos, imagens e um boletim de ocorrência em relação ao assunto. Inclusive, desse fato, pular e empurrar, é muito diferente, como você falou. Mas eu não tenho capacidade de pular uma pessoa inteira. Entendeu? Então, realmente, eu bati nela porque eu tentei passar, vendo o risco então que eles iam me bater. Então, o senhor empurrou a mãe de um atleta adversário? Que o senhor não toquei, não conhece? Porque eu considero o ato de empurrar, você empurrar a pessoa aqui. Não necessariamente. Não empurrar necessariamente. É com o corpo, com qualquer parte do corpo. Poderia ser com o corpo. O senhor, na tentativa de passar, Sim. o senhor acabou por empurrá-la, Sim. mas não foi de forma intencional, foi Não. só na tentativa de passar. Na tentativa de sair, porque senão eu ia ser linchado. Entendi. Lá fora, o senhor tem conhecimento que o seu pai se envolveu na confusão e acabou sendo agredido, correto? Tem. O senhor estava presente ou o senhor já tinha saído do local? Estava voltando, me perseguiram até os carros, então eu passei pelos carros e voltei tentando ajudá-lo. Nesse momento, o atleta Alan já tinha pegado o pau e já tinha ido para cima dele. O Amon, que é outro atleta, estava chutando ele no chão. E os meus amigos estavam tentando separá-los. Então, nesse momento eu consegui fugir e vi tudo vindo correndo de volta. Sem muito fôlego, porque tinha corrido muito. No vídeo que foi transmitido ainda há pouco, o senhor não aparece tentando separar. Nessa hora o senhor, então, estava distante, né? Distante, correndo. Eu corri para fora para... Sim, eu entendi. Então, os que estavam tentando separar eram os seus colegas de equipe, né? Isso. Entendi. E aquele senhor caído no chão, com a camisa azul, é o seu pai. Isso. O seu Jofre, né? Isso. Certo. Senhor Pedro Henrique, o senhor ou o seu pai chegaram a registrar algum boletim de ocorrência? Sim. Sim. Vocês juntaram os autos ou não? Não. Não tiveram oportunidade, né? Não. Tá. Chegaram a ter contato com alguém da equipe da Laço de Ouro, correto? Chegaram a ter algum contato depois? O único contato que foi a Clélia chamando os representantes das atléticas, que as atléticas seriam para competir e não causar isso. Na história do esporte universitário nunca ocorreu uma briga dessa, que eu participei. Então ela chamou os representantes das atléticas, eu não participei, mas ela chamou justamente para falar sobre isso e qual é a verdadeira intenção das atléticas. Porque creio eu que
o desporto, o esporte é para ensinar, ensina muito as pessoas. Ela tira pessoas de situações em que você vai encontrar outros, vai encontrar pessoas, vai mudar a sua perspectiva de vida. Então, eu não tive nenhum contato, sofri várias ameaças pelo Instagram. O contato que ocorreu foram entre os representantes da equipe numa reunião feita pela senhora Cleia, correto? Representante e o jogo foi interrompido e não deu continuidade. Já teve um novo jogo ou não? Já teve um novo jogo. Inclusive, eu não joguei. A Galerosa foi campeã do torneio. Não joguei também, com toda a sinceridade do mundo. Não tenho interesse em jogar mais campeonatos universitários, pelo fato de o que aconteceu. É uma tristeza o que aconteceu. Tenho para mim que outras competições, como campeonatos amazonenses, campeonatos, até mesmo o Jubes brasileiro, que eu já fui campeão, são muito mais organizados. E é uma tristeza o que aconteceu, sinceramente. Eu venho aqui para me expor, falar a minha verdade, porque até agora só foi falada a verdade das outras pessoas. Foi exposto no Instagram coisas que, sinceramente, não tem sentido, pelo que as pessoas conhecem de mim e do meu pai. E eu vim aqui tirar isso de mim. Não vim aqui tirar isso do meu peito, porque é um assunto que, para mim, só traz tristeza. Eu me envolver nisso. Seu Pedro, o senhor teria mais alguma consideração a fazer? Eu teria uma consideração para falar, principalmente para as atléticas. Tá, de forma objetiva, seu Pedro, por gentileza. Qual é o intuito de a gente ter algum desporto? Qual é o intuito da gente praticar o esporte? O intuito seria a gente ter como eu posso falar? Uma interação entre pessoas, uma troca de conhecimentos. A gente está unido ao esporte, causar disciplina, ter uma disciplina. Mas as atléticas, pelo que eu vi, pelo que eu já participei, as únicas coisas que as pessoas se importam são mídias nas redes sociais, falar que ganhou de um, falar que ganhou de outro. Não é a primeira vez que a gente já teve um caso de agressão. O Jordan mesmo já teve um caso de agressão que já foi condenado, o rapaz deu uma cotovelada nele. Seu Pedro, o senhor me desculpa lhe interromper de novo, mas porque assim, a gente está tratando de um tema, que é em relação à denúncia formulada contra 4 denunciados, inclusive o senhor. A minha pergunta é se o senhor tem alguma consideração a fazer em relação a esse processo, fora todos os questionamentos que eu lhe fiz. Então, por que do jeito que está, ainda continuarmos com atléticas, com desporto, se o objetivo das atléticas não é o desporto, e sim festas, outras coisas. Isso já não é da competência do Tribunal de Justiça. Essa é a minha última consideração, só isso. Não é da competência do Tribunal de Justiça Desportiva. Algum colega auditor tem mais alguma pergunta a fazer? Seu Pedro, o senhor disse que tem um áudio. Se o senhor tiver o áudio aí, quiser passar para a defensora, né, ela vai fazer análise e aí ela já passa para as auditoras para que elas possam avaliar, tá bom? Tá bom. Seu Pedro, se o senhor também tiver o boletim de ocorrência, a imagem, o senhor pode também passar para a defensora que ela vai disponibilizar para todos os auditores. Tá bom. Tá bom? Obrigada pela sua presença. Eu gostaria de chamar agora o representante da equipe Galerosa. O seu documento, por favor. Senhor Jordan Maia Brandão Neto, né? Senhor Jordan, o senhor pode sentar ali?
Senhor Jordan, o senhor é o representante da equipe Galerosa, correto? O senhor estava presente no dia 20 de julho, no momento da confusão? O que o senhor viu nesse... O que o senhor viu no momento da confusão? Como iniciou-se a confusão? No momento da confusão, eu estava assistindo o jogo, porque eu tinha sido expulso no jogo anterior. Justamente o que o Pedro citou, de que o atleta foi ameaçá-lo e eu fui empurrar para separar e o juiz me expulsou da partida. Então, já tinha ocorrido um tumulto envolvendo a sua equipe em um jogo anterior, correto? Isso. E o jogo anterior foi contra quem? A Laço de Ouro. Sim, então no jogo anterior já tinha havido conflito entre Galerosa e Laços de Ouro. Sim, no momento que acabou a partida. Em razão disso, o senhor foi expulso e, por conseguinte, não teve oportunidade... Não teve uma confusão, eles foram para cima do Pedro diretamente, em que já havia rixa contra o Pedro. Tá, então teve uma confusão. Se eles foram para cima do Pedro, houve ali o início de conflito, o senhor, na tentativa de separar e defender o seu colega de equipe, acabou sendo expulso, né? Foi expulso Correto. O senhor e foi expulso um atleta da equipe adversária também? Correto. Tá. E qual foi o atleta da equipe adversária que foi expulso? O senhor se recorda? Não sei informar o nome. Não era o senhor Alain, né? Não era o Alain. Tá. Então o senhor ficou assistindo a partida da arquibancada. Isso. E o senhor, o seu Pedro disse que vocês estavam em menor número na arquibancada. O senhor confirma? Corretamente. E tanto que na hora que teve a confusão, eu não estava com o resto da torcida, estava com a coordenadora Cleia. Certo. E o senhor viu como iniciou a confusão? A partir do momento que eu vi foi quando eles já adentraram a quadra. Então o senhor não chegou a ver o que motivou o início da confusão. O senhor já viu quando a confusão já se estendeu para a quadra. Mas antes da partida, os atletas dele já estavam ameaçando bater no Pedro, direcionando diretamente a palavra para mim. Vamos acertar a cara dele. E por que o senhor acha que havia ou há um problema dos atletas da equipe Laços de Ouro contra o Pedro? Porque o Pedro é um jogador de grande qualidade. Certo. Só por isso. Então, por ele ser um jogador de destaque dentro da equipe, ele é perseguido pelos demais jogadores da equipe adversária, é isso? Corretamente. Tá. Nunca houve nenhuma situação de um conflito direto entre o Pedro ou qualquer outro atleta da equipe adversária? Não que eu me recorde. Tá. O senhor, então, já viu a confusão quando ela estava na quadra e depois quando ela se estendeu para o lado de fora, ou não? O senhor não estava presente na área externa? Estava sim, na hora que a confusão começou a correr dentro da quadra. O pai do Pedro correu para fora e um dos atletas da Laço, junto com a mãe, que acabou se lesionando, foram segurar todo mundo do lado de dentro da quadra para tentarem bater no Pedro dentro da quadra e baterem no Joffre fora da quadra. Entendi. Aí o Pedro conseguiu se evadir do local, mas infelizmente o pai dele não e acabou sendo agredido na área externa, correto? Não, o pai dele correu para o lado de fora e um atleta da Laço ficou segurando o resto dos atletas para deixarem somente os atletas da Laço batendo no pai dele do lado de fora. Tá. E vocês, como colegas de equipe do Pedro, separaram a confusão? A gente correu para separar. Só que como esse atleta da Laço segurou a gente dentro da quadra, pode perceber pelo vídeo que a gente demorou a chegar para separar. Entendi. Justamente tanto que um atleta nosso teve que puxar o menino pelo pescoço, senão ele ia estar até agora lá fora batendo nele. Tá certo. Muito obrigada, seu Jordan. Alguma colega tem mais uma pergunta a fazer? Eu gostaria de citar também que a gente não foi citado pela FAUD sobre a audiência. Isso já foi informado pelo seu Pedro, a gente vai averiguar, correto? Correto. O senhor também viu no Instagram, na rede social, igual o Pedro, Foi né? eu que vi e informei a ele. E informou para o Pedro. Tá bom. Muito obrigada, tá, seu Jordan? Eu gostaria agora de chamar o representante da equipe Laço de Ouro. Eu perguntei, gente. Um minutinho só. O seu Jordan, o senhor pode retornar, porque tem uma auditora que gostaria de lhe fazer ainda uma pergunta, a doutora Alessandra.
Não, a minha pergunta é bem simples. Qual a cor do uniforme de vocês? Porque eu estou analisando o vídeo aqui para verificar em qual momento vocês... Vermelho e verde. Tá ok, obrigada, viu? Obrigada, seu Jordan. Pode vir a representante da equipe Laço de Ouro. Senhora Emily Cordeiro Petit. Boa tarde, senhora Emily, tudo bem? Boa Vou tarde. deixar o seu celular aqui, a senhora pega daqui a pouquinho, tá bom? A senhora estava presente no dia 20 de julho, no momento da confusão, do tumulto? Eu estava presente. Eu, na época, era diretora financeira da Atlética. Após essa confusão, eu acabei saindo da Atlética. E eu sou namorada do Alan Soares Garcia. Tá, então vamos lá. No dia 20 de julho, a senhora estava presente. A senhora estava sentada na arquibancada? No chão, não tem arquibancada, mas a gente estava sentado na beirada no da chão, quadra. assistindo a partida. Tá bom. Vocês jogaram nesse dia? Laço de Ouro jogou? Jogou antes da partida da Galerosa? Exatamente. No jogo imediatamente anterior, vocês jogaram? Acabou o jogo, vocês sentaram lá e ficaram aguardando. O resultado da partida da Galerosa contra o Olimpianos influenciaria em alguma coisa na classificação de vocês? Influenciaria. O que influenciaria? Se talvez dependesse da pontuação de quem ganhasse, a gente ainda teria a chance de ser classificado. Tá, então se a gente ainda tinha um jogo no sábado seguinte contra o Olimpianos. A minha pergunta é, se a Galerosa ganhasse, vocês estariam classificados ou desclassificados? Desclassificados. E se a Galerosa perdesse, vocês estariam classificados? Sim, teríamos uma chance de classificar. Teriam uma chance ainda de classificar. Então, esse era o interesse de vocês em assistir a partida. Entendi. A senhora é namorada do senhor Alain, um dos denunciados. Isso mesmo. Que não se encontra presente, inclusive, no dia de hoje. Tá. A senhora disse que, na oportunidade, a senhora era diretora financeira, é isso? Isso. E hoje a senhora não é mais? Não. Por que a senhora não é mais? Após a confusão, eu decidi sair da diretoria da Atlética. Mas qual a razão? A senhora ficou chateada ou a senhora acha que a sua equipe, por algum momento, perdeu a razão, não deveria ter feito isso ou participado desse problema? Foi uma situação bem estressante e também porque logo depois da confusão estavam os ânimos aflorados e acabou que houve uma denúncia da diretoria da saúde que eu estaria envolvida na briga desrespeitando o árbitro e em nenhum momento houve isso. Tá. O seu Alain continua na equipe? Continua. E a senhora sabe informar por que hoje ele não se faz presente? Ele está trabalhando. Entendi. E a senhora sabe informar por que a confusão iniciou? Eu posso falar. De forma objetiva, por favor. Certo. Como acabou o jogo, a torcida da Laço e os jogadores ficaram sentados na beira da quadra. Eu olhei para trás, eu acho que eu fui a primeira pessoa a perceber o que estava rolando. E outro jogador, chamado Amon, estava querendo ir para cima do pai do jogador Pedro. E aí eu perguntei o que tinha acontecido e ele falou que havia acontecido uma situação de assédio. E aí a mãe dele, também presente nesse dia, veio do interior para vê-lo jogar, foi puxando para apartar a intriga, uma possível briga, puxando esse jogador para fora. E aí eu e o Alan levantamos e fomos até o senhor Joffre perguntar o que tinha acontecido. E aí ele já começou a injuriar o jogador Amon e me injuriar, chamando nós de maconheiros e de forma muito agressiva, apontando o dedo na nossa cara. E aí começou uma briga. Ambos foram para cima de ambos. E aí começou uma briga, mas a briga estava contida e eu puxei o Alan para ir para fora. O senhor Joffre veio novamente, isso já fora de quadro, veio novamente chamando o Alan para a briga, falando eu e você, incitando uma nova briga. E aí, novamente, tinham muitas pessoas ao redor tentando apartar a briga e o jogador Pedro veio por trás e incitou um soco na nuca do Alan. Nesse momento, vários jogadores do Laço de Ouro tentaram correr atrás do Pedro, mas ninguém o alcançou. E aí ocorreu também de ele empurrar a mãe do jogador, que ela se machucou e houve várias lesões. E aí não alcançaram Pedro e houve aquela situação lá fora com o Alan e o pai do aluno. Na imagem que foi disponibilizada na área externa, o senhor Alain, acredito que seja ele, camisa número 11, está com um pedaço de pau na mão. Onde é que ele conseguiu aquele pedaço de madeira? Lá do lado de fora da quadra é uma área verde. Então do lado de fora. Dentro ele não estava com um pedaço. E eu gostaria de citar que, tipo assim, eu não, em nenhum momento a torcida desrespeitou o árbitro,
mas a gente pôde ver várias vezes o pai. Eu queria enfatizar que nenhum problema foi com o Pedro. Em nenhum momento o problema foi com o jogador Pedro. O problema foi com a ação do pai dele. E a gente já viu várias vezes em outros jogos, como ele falou que o pai dele acompanha em vários jogos, ele desrespeitar as torcidas adversárias e também o juiz. E nesse momento da confusão, o pai do jogador Pedro também ameaçou os jogadores da Laço de morte. Várias vezes ele falava, eu vou matar você, eu vou matar você. E é isso. Quando a briga foi para o lado de fora, eu fui acalentar a torcedora Ana, que foi vítima do assédio, e não pude ver o que aconteceu do lado de fora da quadra. Foi uma torcedora que disse ter sido assediada ou foi mais de uma torcedora? Uma torcedora. E o que ela disse qual foi o tipo de assédio que foi cometido? Eu não cheguei a perguntar, porque para mim isso é extremamente indelicado, mas a gente, logo após, foi na delegacia, ela prestou o depoimento dela, fez um boletim de ocorrência contra o pai dele. Certo. E a senhora sabe me dizer se depois disso ainda teve algum contato? Depois disso, como eu saí da Laço, eu tive um mínimo de informações do caso. Tá bom. Eu agradeço a presença. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? A representante da Laços de Ouro? Muito obrigada, senhora Emily. Bem, concluída a fase instrutória, eu passo agora a palavra à Procuradoria para a sustentação da denúncia. Boa noite a todos aqui presentes, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, as auditoras, a defensora e a nossa presidente de mesa aqui presente, também a nossa secretária. A presente denúncia ela tem fundamento na súmula de partidas de número 5, referente ao processo 23 e 24, que narra que no dia 20 de julho de 2024, por motivo iniciado entre o jogador Alan Soares Garcia, no número 11 da equipe Laço de Ouro, e o senhor Joffre Luiz Costa de Oliveira, pai do atleta Pedro Henrique Farias de Oliveira, número 7 da equipe Galerosa, após trocarem ofensas, empurrões e socos, foram segurados por outros jogadores das suas referidas equipes. A partida foi interrompida e o jogador Pedro Henrique se envolveu também no tumulto, trocando insultos e ofensas com alguns jogadores da equipe Laço de Ouro, que revidaram e tentaram agarrá-lo. Porém, o jogador Pedro Henrique saiu correndo da quadra, sendo perseguido por jogadores da equipe Laço de Ouro, tendo os envolvidos indo para o lado de fora da quadra. O senhor Joffre Luiz, pai do atleta Pedro Henrique, trocou socos com o jogador Alan Soares e, de fato, 2 atletas se envolveram na briga. No presente caso, estamos diante da infração de tumulto pelo artigo 257 do CBJD, na qual caracterizada por uma manifestação barulhenta e agitada, no qual gera alvoroço. Vale destacar que os participantes desse tipo de infração poderão atuar como polo passivo e ativo ao mesmo tempo para que seja denunciado e enquadrado, e é necessário que tenha participação de alguma forma. Analisando os relatos, bem como as provas, temos inicialmente que o tumulto iniciou entre um jogador, o senhor Alan, e um torcedor identificado como pai do jogador Pedro Henrique. Apesar do denunciado Alan Garcia não estar participando ativamente do jogo, ele não perde a qualificação de atleta. A súmula narra também que o tumulto evoluiu com a participação da torcida, equipe Laço de Ouro, e continuou no estacionamento do local da partida. Como não é possível identificar as pessoas que participaram ativamente do tumulto, as penalidades incorrem para as equipes. Não podemos deixar de frisar que o tumulto ocorreu em virtude do comportamento anormal ao esperado de um torcedor, que, em tese, deveria ir prestigiar e enaltecer os jogadores universitários e não agir de uma forma inapropriada. Destaca-se que o motivo inicial relatado é em virtude do assédio moral do senhor Joffre Luiz para com outras torcedoras. O TJD não julga casos de assédio moral. No entanto, temos relatos do registro de ocorrência e que, pela gravidade da situação, ensejará um procedimento também na Justiça Comum. Podemos considerar que o assédio no esporte seja uma prática comum e não podemos aceitar também que o assédio no esporte se torne normal, independentemente se ocorreu no ambiente universitário ou em qualquer outro local desportivo. A Procuradoria também vem retificar a denúncia para fazer a correção do nome do denunciado Pedro Henrique Pinheiro Carvalho, na qual o nome correto é Pedro Henrique Farias de Oliveira. Quanto à intimação
que os atletas falaram que não receberam notificação, o artigo 47 do CBJD fala sobre a intimação ser obrigatoriamente feita no mural. E o TJD-AM manda edital em seu site e Instagram. E o artigo 50, parágrafo 1º, estabelece que se a parte comparecer espontaneamente, qualquer problema que se refere à intimação é sanada com o comparecimento espontâneo. Em relação ao depoimento da senhora Emily, como ela não é mais representante da equipe Laço de Ouro, o depoimento dela não é válido como testemunha. Atua apenas como informante e a mesma se declarou namorada do senhor Alan Soares Garcia. Em relação aos fatos narrados que a informante traz, poderá utilizar também o protocolo de notícia da infração, tendo em vista que as informações relacionadas a senhora pode procurar depois a Procuradoria para fazer o paralelo em virtude das informações que a senhora trouxe quanto às outras situações. Por fim, a Procuradoria da Justiça Desportiva requer a condenação de Alan Soares Garcia, atleta do EPD Laço de Ouro, nos termos do artigo 257 do CBJD, a condenação de Pedro Henrique Farias de Oliveira, nos termos do artigo 257 do CBJD, a condenação da EPD Galerosa à pena pedagógica no sentido de que nos próximos 3 jogos sejam realizados sem a presença de sua torcida, nos termos do artigo 205, combinado com o artigo 82 do CBJD. A condenação da EPD Laço de Ouro à pena pedagógica no sentido de que os 3 próximos jogos sejam realizados sem a presença da sua torcida, nos termos do artigo 205, combinado com o artigo 182 do CBJD, e a pena pedagógica no sentido de que os 3 próximos jogos sejam realizados sem a presença de sua torcida, nos termos do artigo 257, parágrafo 3º, ambos do CBJD. Requer ainda fazer aditamento da denúncia a fim de acrescentar um pedido que já está na fundamentação, requer o banimento do torcedor Jofre Luiz Costa Oliveira, CPF 202-883-87287, identificado no relatório como pai do atleta Pedro Henrique Farias de Oliveira, atleta da EPD Galerosa, a fim de que esteja impedido de ingressar em locais que estejam ocorrendo competições organizadas pela FAUD, não sendo possível que sejam aplicadas a penalidade máxima, suspensão de 180 dias, nos termos dos 257 do CBJD. Obrigada, doutora. Passa a palavra agora à Defensoria para a sustentação da defesa. Boa noite a todos. No momento, não vou me estender muito na defesa, pelo adiantado horário. Então, nesse momento, a Defensoria representa, no processo disciplinar esportivo do 023-2024, na competição Jubes Atlética 2024, etapa estadual, entre a equipe Galerosa e a equipe Olimpianos, realizada na data de 20 de julho de 2024, em que os denunciados são Alan Soares Garcia, atleta da equipe Laço de Ouro, em curso no artigo 257 CBJD. Pedro Henrique Farias de Oliveira, atleta da equipe Galerosa, em curso no artigo 257 CBJD. A equipe Galerosa, a equipe participante da competição, em curso no artigo 205 CBJD, e a equipe Laço de Ouro, participante da competição também, em curso nos artigos 205 e 257, parágrafo 3º, ambos de CBJD. Bem, diante da dificuldade apresentada por ambas as equipes atléticas, né, Laço de Ouro e a Galerosa, que não tiveram a devida notificação pela FAUD, apesar de ela ter sido notificada pelo TJD, porém, no entanto, não houve o repasse da devida notificação para as EPDs, no caso das atléticas. Nesse sentido, ambas as EPDs ficaram prejudicadas ao ponto de não apresentarem as provas devidas em tempo hábil. E, com isso, dificulta a situação da minha defesa em relação às EPDs, porque, nesse sentido, a Defensoria ela pode representar até na ausência dos atletas, mas com essa dificuldade deles
estar deficiente a informação, a comunicação da fraude entre as EPDs, aí fica completamente prejudicial nesse sentido, vindo a prejudicar as próprias atléticas. Então, diante dos fatos narrados, eu pugno que a relatora considere o depoimento das partes como provas, apesar de a súmula ter a veracidade relativa conforme a disposição legal, mas, nesse sentido, estiveram aqui os atletas e representantes das EPDs para tentar justificar o tumulto ocasionado em que a Procuradoria fez a denúncia. Então, diante dos fatos narrados, que ensejaram a denúncia apresentada nesta justiça desportiva e levando em consideração a previsão legal da veracidade relativa da súmula, que seja considerado o depoimento das partes. E, neste caso também, diante das escassez de provas apresentadas, eu repassei o áudio explicando das outras partes que poderiam estar representando como prova. Tá certo? Espero que seja também considerado nesse sentido, em que é o máximo que, no momento, podemos confrontar os fatos narrados na súmula e pela denúncia apresentada. E devemos levar em consideração o que tem de melhor aqui, em que os atletas se fizeram presente e tentaram, da melhor forma, esclarecer a situação do tumulto ocasionado na partida. Neste sentido, não havendo muito o que requerer, diante dos fatos narrados, se assim for considerado as justificativas apresentadas, requer pela desconsideração da denúncia, absolvendo os atletas por hora denunciados. Se caso a relatoria dessa forma não entender, diante do nada consta das certidões juntadas nos autos dos atletas denunciados, requer a aplicação do mínimo legal previsto nos artigos ao qual eles forem incursos, de modo geral, por serem denunciados tecnicamente primário, conforme as certidões já citadas, e também por serem atletas de EPDs categoria não profissional e diante da aplicação da penalidade a vir a ser aplicada, deve-se observar a redução prevista no artigo 182, também levando em consideração, se houver casos de pena pecuniária, em que eles não são EPDs de categoria não profissional, levar em consideração o artigo 183 também do CBJD. No momento, é o que a Defensoria requer. Obrigada, doutora Rúbia. Eu questiono as nobres auditoras se tem alguma pergunta a fazer à auditora relatora. No silêncio, entendo que não, então passo agora a palavra à relatora para proferir o seu voto. Recebo a denúncia, uma vez que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade. Conforme relatado na denúncia, a partida realizada em 20 de julho de 2024 pelo JUBES, entre EPD Galerosa e equipe Olimpianos, foi marcada por tumulto, agressões verbais e físicas entre atleta e torcedor da EPD Galerosa e atletas e torcedores da EPD Laços de Ouro, que encontravam-se assistindo a partida. Em razão da confusão ocorrida e que terminou inclusive com agressões físicas, lesões corporais, boletim de ocorrência e acusações de importunação sexual, a partida foi encerrada pela falta de segurança devida. Os denunciados, com exceção do senhor Alain, da equipe Laços de Ouro, compareceram à sessão de instrução processual e apresentaram as provas audiovisuais. Levando em consideração... E apresentaram as provas em vídeo. Em sustentação oral, a defesa requereu a absolvição dos denunciados ou a condenação pelo mínimo legal. Já a Procuradoria, por sua vez, ratificou os termos da denúncia e requereu, ao final, por seu recebimento, com a consequente condenação dos denunciados nos dispositivos indicados na denúncia. Tentarei separar os denunciados para ficar de uma forma didática e ser compreensível a todos. Tá? O primeiro denunciado, o Alan Soares. O Alan Soares é o atleta da equipe Laço de Ouro,
né? A equipe Laço de Ouro não participava efetivamente da partida, mas acompanhava a partida do lado de fora, e segundo o depoimento da sua representante, eles tinham interesse no resultado. Então, para eles, seria interessante a equipe Galerosa perder para que eles pudessem ter a oportunidade de disputar uma nova partida e se classificar. De acordo com o que consta na denúncia e súmula, o atleta Alain se envolveu em uma confusão com o pai de um dos atletas da equipe Galerosa, trocaram empurrões, trocaram insultos e a confusão permaneceu na área externa. Conforme já informado, o denunciado Alain não compareceu à sessão de instrução e julgamento. Foi denunciado nos termos do artigo 257 do CBJD. Antes de informar o meu voto, eu só gostaria de fazer uma consideração. É lamentável o que aconteceu nessa partida. É lamentável, é vergonhoso para todos aqueles que estão envolvidos, independente do seu grau de responsabilidade. Tá? Seja o seu Alain, seja o seu Pedro, seja as duas equipes que participavam, seja até a figura do pai de um dos atletas que não se fez presente porque que não se fez presente, qualquer situação que alegue-se que gerou o problema e gerou o resultado, não justifica as atitudes. São pessoas que deveriam ter espírito desportivo por serem atletas e agiram como animais. São pessoas que deveriam estar na torcida, torcendo, como o próprio nome diz, e também agiram como vândalos. São pessoas, são responsáveis, representantes legais de seus filhos, que deveriam estar torcendo por seus filhos, incentivando o desporto, incentivando seus filhos e estavam envolvidos em confusões, em agressões físicas, em tumulto. Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui que o Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas não tolera esse tipo de comportamento e não vai tolerar, de forma que o meu voto vai ser levando em consideração não só os depoimentos pessoais, mas também todas as provas que constam nos autos. Dessa forma, eu condeno o denunciado Alain Soares Garcia, nos termos do artigo 257 do CBJD, a suspensão por 6 partidas, tá, acumulada com o artigo 182 do CBJD, que reduz pela metade em razão de se tratar de categoria não profissional. Então, no final, a condenação é de suspensão por 3 partidas, tá? Ressaltando ainda que o denunciado Alain Soares Garcia não possui antecedente. Vamos agora ao senhor Pedro Henrique, segundo denunciado. O senhor Pedro Henrique era o camisa número 7 da equipe Galerosa, que também envolveu-se em agressões físicas e verbais após tumulto iniciado, conforme súmula, pelo denunciado Alain e o seu pai, o senhor Joffre, que encontrava-se na torcida. Conforme relatado na súmula, após interrupção da partida aos 10 minutos do primeiro período, o denunciado, senhor Pedro, passou a trocar insultos com os jogadores da equipe Laço de Ouro, que revidaram tentando agarrá-lo. O denunciado correu para a parte externa da quadra, buscando fugir dos jogadores da equipe Laços de Ouro, que tentavam agredi-lo. Em depoimento pessoal, o denunciado informou que, na tentativa de fuga, acabou por esbarrar na mãe de um dos atletas da equipe adversária, que caiu, enfim, e ele acredita que tenha se lesionado em razão disso. Assim, foi denunciado nos termos do artigo 257 do CBJD. Mesmo dispositivo, vale destacar, do senhor Alain, o primeiro denunciado. Bem, em razão de todas as provas produzidas, levando em consideração o depoimento, levando em consideração tudo que consta na súmula da denúncia, eu condeno o senhor Pedro Henrique Pinheiro, nos termos do artigo 257 do CBJD, também a suspensão por 6 partidas,
cumulado com o artigo 182 do CBJD, que reduz pela metade em razão de ser um atleta de categoria não profissional. Não possui antecedente e, ao fim, a condenação resta em 3 partidas de suspensão, tal qual o primeiro denunciado. No que diz respeito à EPD Galerosa, a informação é que ela envolveu-se no tumulto, né, em razão, primeiramente, de uma confusão em que se envolveu o seu atleta Pedro Henrique Pinheiro Carvalho e, no caso, o seu genitor, que acompanhava o jogo na torcida. Em razão do tumulto, a partida foi interrompida e não mais continuou por falta de segurança devida. Dessa forma, a EPD Galerosa foi denunciada nos termos do artigo 205 do CBJD, cumulado com o artigo 182 do CBJD. Apenas para vocês tomarem conhecimento, o artigo 205 do CBJD dispõe que impedir o prosseguimento da partida prova equivalente que estiver disputando, por insuficiência numérica intencional de seus atletas ou qualquer outra forma, a pena será uma multa de R$ 100 a R$ 100 mil, além da perda de pontos em favor da equipe adversária. Trata-se, senhores, de uma competição de categoria não profissional. A pena pecuniária ela só é aplicada àquelas equipes que participam da categoria profissional. Em razão disso, eu não tenho, embora gostaria que fosse aplicada, mas eu não tenho como fazê-lo, pelo que diz a legislação, de imputar aí uma penalidade pecuniária para a equipe galerosa. Outro sim, posso aplicar uma pena de cunho pedagógico para que situações do tipo não se repitam em jogos futuros. Então, dessa forma, eu aplico a pena pedagógica de forma a condenar a EPD Galerosa aos próximos 3 jogos, a jogá-los sem a presença de sua torcida. Essa é a condenação da EPD Galerosa. E por fim, em relação ao quarto denunciado, EPD Laços de Ouro, que foi qualificada pela Procuradoria no artigo 205 do CBJD e artigo 257, faço praticamente as mesmas considerações da equipe galerosa. Nada justifica tamanha brutalidade, tamanha agressão. A equipe galerosa foi condenada pelo fato de ter interrompido a partida. A equipe Laços de Ouro, ela foi denunciada por 2 artigos. Primeiramente, por ter causado a interrupção da partida, mas também por participar de rixa, conflito ou tumulto, uma vez que ela não estava na partida, mas sim torcendo do lado de fora. Então, ela foi denunciada por 2 artigos, tá bom? O artigo 257 e artigo 205 do CBJD. Pelo artigo 205 do CBJD, eu condeno a equipe Laço de Ouro a pena pedagógica para que nos 3 próximos jogos ela se apresente sem a torcida, tá bom? A mesma pena da EPD Galerosa. Tá? É uma pena de cunho pedagógico, porque, como eu disse, gostaria sim também de condená-los a uma pena pecuniária, mas isso não é possível por não se tratar de categoria profissional. E pelo artigo 257, sigo o mesmo entendimento a condenar condenar pela realização de 3 jogos sem a participação de sua torcida. Então, ao todo, serão 6 jogos, tá? Sem a presença de sua torcida. E, por fim, em relação ao senhor Jofre de Oliveira, tá? Torcedor e genitor do segundo denunciado, Pedro Henrique, eu o condeno ao banimento
banimento e de presença em todas as competições organizadas pela FAUD. Tá? Quero deixar bem claro aqui que, independente das razões, conforme eu disse anteriormente, nada justifica envolvimento, seja de atleta ou de torcedor, em confusões do tipo. Então, com o senhor Joffre, não seria diferente no sentido de penalizá-lo por todo o ocorrido no dia 20 de julho. Esse é o meu voto. Obrigada, doutora. Eu passo a palavra agora à doutora Alice para proferir seu voto. Obrigada, presidente. Eu quero parabenizar pelo brilhante voto da relatora, né, e dizer que eu sigo integralmente o voto da relatora. Passa a palavra agora à doutora Iris para proferir seu voto. Boa noite a todos. Queria, em especial, parabenizar a minha mãe, que é aniversário dela, e a gente está aqui fazendo Justiça Desportiva. Parabenizar também a ideia da UEA, faculdade onde eu participei, onde eu fui aluna da casa, participei dos jogos internos aqui, como árbitra, e desejar sucesso em todos os jogos dessa iniciativa única da instituição no Júnior UEA. Quanto ao processo, eu sigo na íntegra com a relatora e queria parabenizá-la também pelo voto. Eu passo a palavra agora à doutora Alessandra para proferir seu voto. Boa noite a todos. Estendo os cumprimentos já ofertados pelos colegas. Inclusive, parabenizo a casa, né, pelo evento. Agradecer pela oportunidade, dizer que é uma honra, inclusive, estar de volta a esta comissão, hoje como auditora suplente. Né? Eu que estive, nesse meio tempo, na terceira comissão. Quanto ao voto, eu vou seguir também na íntegra o voto da doutora Anne. Dizer também que analisamos os processos conforme as provas. Né? Tentamos coletar as provas, analisar o que foi nos trazido, os depoimentos, o quão seria importante os atletas, parabenizar também pela presença das testemunhas, dos atletas, das equipes presentes, porque a gente sabe o quanto é difícil nós termos a presença e os depoimentos. Como voto, presidente. Muito obrigada, doutora Alessandra. Eu acompanho também o voto da auditora relatora. Parabéns, doutora Anne, pelo... Só a título de complemento, fazendo uma consideração, para que não reste dúvida alguma, em relação à condenação do senhor Joffre, nada tem a ver com a alegação da Laços de Ouro de um possível assédio. Tá? Esse assédio não foi comprovado e, ainda que tivesse sido comprovado, ele não é matéria para julgamento pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas. É apenas pelo envolvimento no tumulto ocorrido no dia 20 de julho. Obrigada. Obrigada, doutora. Então, continuando, bem como a doutora Anne falou, é lamentável esse tipo de situação nos jogos, né? E que isso sirva de exemplo, né, para as demais atléticas que venham a participar dos eventos, tanto da UFAM quanto agora da UEA. Então, por conta disso, agora eu vou proclamar o resultado do julgamento por unanimidade de votos em condenar o seu... Alan Soares Garcia, a suspensão a 6 partidas, de acordo com o artigo 257 do CBJD, combinado com o artigo 182 do CBJD, sendo reduzida a 3 partidas. Condenar o senhor Pedro Henrique Pinheiro Carvalho a suspensão de 6 partidas, conforme o artigo 257 do CBJD, combinado com o artigo 182 do CBJD, sendo reduzida a 3 partidas, e condenando agora a equipe Galerosa a pena pedagógica a 3 jogos, sem
sem torcida, bem como a condenação da equipe Laços de Ouro, a pena pedagógica também a 3 jogos sem torcida. E o seu Jofre de Oliveira, a condenação... Mais 3 jogos da... Ah, sim. Tá. Bem como a Laços de Ouro mais 3 jogos, conforme o artigo 257, parágrafo 3º do CBJD. Então, totalizando 6 jogos. E condenando o seu Jofre de Oliveira ao banimento de todas as competições que envolvam a organização da FAUD. Agora vamos passar ao segundo processo da pauta, o 024, de relatoria da doutora... Ah, é? Ah, tá. Tá. Então, em decorrência do horário, nós vamos suspender os outros 2 processos que teríamos hoje na nossa pauta de julgamento, para posteriori fazermos esse julgamento. Então, eu quero agradecer aqui a presença de todos que compareceram, aos denunciados que aqui puderam comparecer para prestar o seu depoimento e aqueles que puderam nos assistir através dos canais do YouTube, do canal da UEA e todos que se fizeram presente. Então, declaro encerrada essa sessão de julgamento. Boa noite. Oi. Boa noite a todos. A sessão de instrução e julgamento encerrou nesse momento. E você que continua com a gente aqui no canal do YouTube da UEA, não esquecemos do sorteio, só confirmando, cadê minhas assessoras Lari e minha assessora Sofia? São quantos brindes que nós temos do TJDAM, Sofia? São 4? Nós temos 3 kits do TJDAM, tá? Já estamos aqui com a listagem, com todos que estavam presentes, com todos que estão participando do Júnior UEA 2024. O TJD, nesse momento, irá fazer o sorteio desses brindes. Doutora Alexia, por favor, o primeiro número. Corrigindo, nós temos 6 brindes para vocês que participaram aqui. 56. Número 56, a primeira sorteada do brinde do TJDAM. Nossa, não estou conseguindo entender a letra. Número 56, Iquicinei da Silva Martins. Se eu estiver falando o seu nome errado, me perdoe. O brinde do TJDAM será entregue pela Comissão do Júnior UEA 2024 amanhã. Então, não se preocupe que o kit chegará até vocês. Alguma das auditoras poderia, por gentileza, chegar aqui na câmera para mostrar o kit, para que os nossos alunos e atletas possam ter um pouquinho, um spoiler, do que o TJD está disponibilizando para você, aluno atleta, do nosso Júnior UEA 2024. O segundo número, doutora Alexia. Número 9. Dilene Carvalho de Souza, parabéns, cadê a minha modelo, doutora Iris, aqui com o kit do TJDAM, número 6, foi número 6? 9, né? 9. Número 9, Dilene Carvalho, você foi agraciada com um brinde do TJDAM, para a nossa terceira sorteada agora, quem será, doutora Alexia? 28. Número 28, Rainesso Balheiro dos Rainesso Balheiro dos Santos. Parabéns, você também ganhou um kit. Tá, já ia falar, nós estamos guardando os números, eu estou falando aqui aleatoriamente, eu não estava salvando. Perfeito. 4º número, número 16, Renisso Souza de Almeida. Parabéns, Renisso. 5º, o penúltimo dessa noite, número 25, Maria Nunes da Silva. E o último sorteado desse evento de parceria entre o Júnior UEA 2024 e o TJDAM é o número 88. Número 88, quem será? E o número 88, Alexander Araújo da Silva. Parabéns, você também ganhou um brinde. E que fique claro, meus amigos, o TJD disponibilizou 6 brindes nessa parceria que nós estamos iniciando entre o Júnior, o UEA 2024 e TJDAM.
A comissão aqui da nossa organização do evento estará providenciando a entrega até vocês. Meus parabéns a todos e um agradecimento a todos vocês que acompanharam essa nova parceria que está nascendo entre o Júnior EA 2024 e o TJDAM. Um beijo! Muito obrigada, doutoras. E, mais uma vez, agradecer a segunda comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, em parceria com a OEA. Muito obrigada à mesa de honra. Agradecer a todos que nos acompanharam pelo YouTube da Universidade do Estado do Amazonas, professores, alunos, técnicos administrativos. A Universidade do Estado do Amazonas agradece a todos. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite e bons jogos.